Pai do Senhor, irmãos. Abra a Bíblia em Ezequiel 43. Quem trouxe Bíblia, diga glória. Já fecharam o portão? Pronto. Ezequiel 43, versículos do 1 ao 5. Eu vou pregar uma mensagem com o tema: a glória vai voltar. Aleluia. Primeira vez que a palavra glória aparece na Bíblia está em Êxodo 40, quando Moisés terminou de construir o tabernáculo e consagrou a Deus. A glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Quem gosta da glória de Deus aí, irmão? Pastor, não sei nem o que é isso. Vai aprender e vai receber. Ezequiel 43, versículos do 1 ao 5 diz assim: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como a visão que eu tinha visto quando veio destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, que caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E para encerrar o verso 5: e levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. Então a glória do Senhor encheu a casa. Você diz amém, pode tomar o seu assento. Meus irmãos, eu quero, antes de entrar aqui na ministração da palavra, externar a Deus a minha gratidão por estar aqui com os irmãos pela primeira vez, na cidade de Seropédica. A minha gratidão ao pastor Anderson do Cajado, meu amigo, coordenador, organizador desse evento. E também a minha gratidão se estende a toda a igreja, pastoreada pelo pastor Anderson, os obreiros, a sua esposa, a sua família, em nome de Jesus. Minha gratidão aqui ao nosso amigo, diretor da nossa escola teológica lá na Terra das Missões, pastor Lucier Freita, que pregar perto dele é um desafio, porque é um homem que tem de Deus, que ensina, já tem mais de 100 alunos agora na escola dele, está muito bom. Ser aluno dele é se tornar mestre nas escrituras, e pode acabar com esse negócio dizendo que não gosta de teologia, porque teologia não desvia ninguém, pelo contrário, aproxima de Deus. Logia, estudo, e tel, Deus. Você precisa e eu preciso se aproximar de Deus. Quem precisa, irmão? Meu amigo pastor Flávio Lira, pregador, né, que perdeu o voo hoje. Jesus fez um mistério e fez ele perder o voo para ficar aqui até o final do culto. Deus faz cada coisa. Deus trabalha de um jeito estranho, né, irmãos? Mas o jeito estranho de Deus resulta em milagre para a vida de quem está debaixo desse jeito estranho. Minha gratidão aqui, meu amigo pastor Emiliano, que eu aprendi a amar. Já ouvimos uma palavra, o que ele pregou aqui hoje nem precisava mais de ninguém pregar, porque Deus apertou o cinto hoje aqui para a gente sair daqui crente, viu? Hoje o negócio apertou, foi muito bom ouvi-lo, em nome de Jesus. E a cantora Beatriz, quem não conhece ela, não conhece o Brasil, né? Quem nunca ouviu o hino que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, não conhece. A minha esposa gosta muito dos hinos da cantora. Parabéns para você pelo seu trabalho, Deus abençoe seu esposo. Os demais irmãos que a gente já viu aqui, já conheceu. Meu amigo Lucas está por aí, né? Já fizemos foto, né? O evangelista Aguinaldo também, o Anderson está lembrando aqui, prazer conhecê-lo, né? O Anderson fala muito bem de você. Bispo Tiago Tocha, esse rapaz, fique de pé, eu vou mandar ficar de pé, que você é baixinho, parecido com o Zaqueu. Esse rapaz é líder de uma das extensões do nosso Gideões lá no Nordeste, faz um trabalho sensacional, pegou 10 anos de cadeia, e Deus trabalhou na vida dele, e hoje é um pastor conceituado, ele e a esposa dele,
Deus usa muito de forma extraordinária, em nome de Jesus. O nosso irmão ali, que eu esqueci do nome, o pastor lá de Resende, né? Mas é sua esposa, Deus te abençoe. E o rapaz, o último agradecimento para entrar na palavra, o rapaz que nos pegou no aeroporto, o Marcos, né? O pastor Marcos, muito gentil, simpático, está ali, sorridente. Pelo jeito dele sorrir, ele tem cara de flamenguista, viu? Mas é uma bênção, né? É, exatamente, está lá um homem de Deus, cada um. E também a minha esposa, 25 anos de casado, estamos celebrando bodas de prata, uma maravilha. E Deus tem nos abençoado de forma extraordinária. E eu seguro uma tese que dizem por aí que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Essa mulher baixinha, mas é uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra, vou ser rápido, vou ser objetivo, como disse para vocês, com o tema A Glória de Deus Vai Voltar. E nós, para ministrarmos essa palavra, fizemos essa leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículos do 1 ao 5, e eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que acredito que é propício para este evento, para esta noite, e com certeza Deus vai falar com você. O profeta Ezequiel, como todos nós, irmãos, vivemos debaixo de sonhos e seguimos legados dos nossos pais, isso é normal, a gente seguir o legado dos pais, e principalmente alguém na condição do profeta Ezequiel. Ezequiel não tinha nenhum vínculo com algum parente profeta, pelo contrário, ele era filho de um sacerdote de Israel, chamado de Buzi, bem conceituado. O pai de Ezequiel treina ele desde a sua infância, ensinando a respeito do sacerdócio. Com 12 anos, Ezequiel começou a estudar na escola sacerdotal para aprender o que se fazer no seu ofício, e o tempo foi se passando, e de repente aconteceu algo que não estava no cronograma da vida do profeta Ezequiel. O país de Israel é invadido pelos babilônicos, que eram coordenados por Nabucodonosor, e Nabucodonosor leva, na sua primeira leva de Israel para a Babilônia, os nobres. Nessa primeira leva vai Daniel, vai Ananias, vai Misael, vai Azarias, foram levados os mais nobres. E na segunda leva, Ezequiel é surpreendido e é levado também como os cativos. E é interessante que Daniel e os demais nobres que foram levados ficaram servindo ao rei da Babilônia no palácio. Entre os nobres foram destacados. Quando Ezequiel chega, mais os demais cativos, eles vão ser colocados num lugar chamado de margens do rio Quebar, uma região onde Daniel conseguiu estabelecer eles pela a comunhão que já Daniel tinha dentro do palácio da Babilônia. E de repente acontece agora a terceira leva, a última vez que Nabucodonosor manda o seu exército até a cidade de Jerusalém. A cidade é destruída, o templo de Israel é queimado a fogo, é totalmente destruído, e é levado os demais filhos de Israel para as terras da Babilônia. Só para os irmãos entenderem, o profeta Ezequiel foi contemporâneo do profeta Jeremias. Enquanto Jeremias está, por um período de tempo, pregando para os que estavam em Jerusalém, Daniel está pregando, está servindo na corte. Ezequiel está servindo lá aqueles que estão cativos nas margens do rio Quebar. Até aí está tudo normal, estão escravizados, estão vivendo o tempo de uma escravidão, um período que duraria por 70 anos, mas de repente acontece com esse moço chamado Ezequiel, aos 25 anos de idade, o que ele não esperava que acontecesse. No lugar dele estar servindo no sacerdócio, até porque não tinha como ele exercer o ofício sacerdotal, porque agora ele está num lugar distante de Israel, não tem templo, não tem lugar para o povo se reunir,
como se reuniu em Israel. E de repente, irmãos, a Bíblia diz que esse moço chamado Ezequiel, no capítulo 1 do seu livro, ele é um dos profetas, pastor Lucier, que data as suas profecias, e ele vê a sua primeira visão. O ministério profético se apodera de Ezequiel, e a Bíblia diz que Deus abriu os céus nas margens do rio Quebar, e ele começou a ver visões de Deus, e nessas visões de Deus, ele começou a ver a glória de Deus pela primeira vez. É verdade que Ezequiel já tinha ouvido falar da glória de Deus, que inundou o tabernáculo nos tempos de Moisés. Ele já sabia dessa história, de que esta glória impactante tinha entrado lá no deserto, no tabernáculo. Isso era para ele uma curiosidade. E eu quero dizer para você que ouvir falar de algo é uma coisa, e você presenciar é outra. Ei, você olhar para alguém cheio de Deus é uma coisa, e você ser cheio de Deus é outra. Você olhar alguém sentir Deus é uma coisa, agora você sentir Deus é outra coisa. Esta noite eu quero fazer uma proposta para você: saia da inércia, saia da frieza e venha para dentro do fogo. Ei, não fique apreciando ou até parabenizando quem é cheio de Deus. Você precisa ser cheio deste Deus da Bíblia, que chamou você para a salvação. Aleluia. Ezequiel começou a ver visões de Deus. Ele teve tanto contato em visões com a glória de Deus, que no livro de Ezequiel ele falou 19 vezes da glória do Senhor. Ele teve algumas visões estranhas. Ezequiel teve alguns relacionamentos com Deus que eram meio estranhos. Deus anunciou para o próprio Ezequiel que ia levar a esposa dele, e ele não podia chorar. Irmãos, quem é que não chora num dia de luto? Eu sei o que é chorar de um luto. Eu sepultei meu pai, eu sepultei 2 irmãos biológicos, eu fiz o culto fúnebre mais uns irmãos meus que são pastores. A gente chora, mas com Ezequiel, por causa de um propósito de Deus, Deus disse: eu vou levar a sua esposa, mas você não vai poder chorar. Oi, irmãos, eu vou dizer algo muito forte aqui, porque é um trabalho de missão. Eu vou só cumprimentar o que disse aqui, que o pastor Emiliano, quando me antecedeu: por causa da chamada de Deus em nós, nós temos que renunciar a algumas coisas que até são prazerosas. Por causa da chamada de Deus, às vezes somos taxados de louco, de desequilibrado, de estranhos, mas é a chamada de Deus que faz isso. Deus uma vez disse a Ezequiel, capítulo 2 do seu livro, Deus disse a Ezequiel: se coloque de pé. E quando Ezequiel se colocou de pé diante de Deus, Deus disse: agora desça ao vale, porque lá no vale eu vou falar com você. E a Bíblia diz que Ezequiel ficou de pé, desceu ao vale. É bom você e eu obedecermos quando Deus manda. Às vezes Deus exige da gente algo simples, que parece até uma coincidência, mas é uma ação direta de Deus. É por isso que o crente tem que ter essa percepção na hora que Deus está falando com ele. Quando Ezequiel desceu ao vale, a Bíblia diz que ele viu a mesma glória que tinha visto lá nas margens do rio Quebar. Ele viu mais uma vez a presença de Deus. Quando Deus lhe der direção do Espírito, pode seguir, porque a presença vai encontrar você. Quando Deus lhe orientar algo, pode fazer, porque aquilo que Deus orienta, Ele prepara o projeto, Ele abre porta, e Ele faz você sentir a paz que excede todo entendimento. Uma certa vez Deus arrebatou Ezequiel em espírito e levou ele a um lugar que nós conhecemos chamado Vale de Ossos Secos.
Quando Ezequiel chegou no vale de ossos secos, a Bíblia diz que Deus perguntou para ele: Ezequiel, porventura esses ossos podem reviver? Sabe o que é que Ezequiel disse para Deus? Porque ele tinha ciência do que estava falando, ele tinha consciência quem ele era. Ele disse para Deus: Senhor, tu sabes. Ele estava dizendo: Deus, eu não tenho condições de fazer esses ossos se unirem e tornar a reviver. Aí Deus disse para ele: então profetiza sobre o vale de ossos secos. Aí a Bíblia diz em Ezequiel 37:10 que ele disse assim: aí eu profetizei como o Senhor me deu ordem. Quando a ordem vem de Deus, até aquilo que não existe começa a existir. Paulo disse aos Romanos capítulo 4, versículo 17, que Deus traz à existência aquilo que não existe por causa da palavra. A palavra é criadora. Salmo 138, verso de número 2, está escrito que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Foi a palavra de Deus que Ezequiel ministrou sobre o vale de ossos secos, e os vales começou a se movimentar, ossos foram se unindo a ossos, e daqui a pouco um exército se formou. Por causa da palavra. A palavra traz vida, a palavra traz milagre, a palavra traz restauração. Ei, o profeta Isaías conhecia tanto o poder da palavra, que no capítulo 55, versículo 11 do seu livro, ele disse: a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Ei, aquilo que Deus fala, ele se responsabiliza, ele tem compromisso. Mateus 24:35, Jesus disse: passa o céu, passa a terra, passa o mar, mas a minha palavra não vai passar. Aquilo que é feito pela palavra de Deus, acontece milagre da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. A tônica do ministério de Ezequiel era dividida em duas etapas. Primeiro, ele profetizou uma boa parte do seu tempo sobre a restauração de Israel. E segundo, ele fez questão de anunciar para Israel que está no cativeiro que a glória voltaria a reinar no templo em Jerusalém. Os tempos se passaram, os 70 anos do cativeiro terminaram. Na verdade, Deus levou Israel para curar eles da idolatria. Irmão, você não encontra um judeu praticando idolatria depois do cativeiro, porque Deus faz algumas coisas na vida da gente para curar de uma vez por toda a gente de alguma deficiência até espiritual. E Ezequiel agora profetiza várias vezes que a glória de Deus vai voltar. E quando Israel começa a voltar para sua terra, Neemias começa a trazer os primeiros com ele e restaura os muros de Jerusalém. Depois Esdras vai vir, restaura o culto a Deus. Os tempos se passaram, já na época em que Zorobabel era governador de Judá e Josué era sumo sacerdote. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus levanta um profeta chamado Ageu, e ele diz até as palavras que estão no hino da cantora Beatriz. Ageu profetiza para Zorobabel e para Josué, dizendo: vocês precisam construir a casa de Deus, porque não tem como a glória voltar para casa sem ter casa construída. As pessoas estavam desapercebidas, dispersas, e este profeta chamado Ageu, ele começa a incentivar o povo, e incentivar baseado na promessa. Ageu poderia dizer para eles: Ezequiel disse em
forma profética que a glória vai voltar. Mas para a glória voltar, a gente precisa de uma casa do templo. E quando as pessoas questionavam Ageu, que não tinham condições de reconstruir o templo, ele disse: vão para as matas, cortem madeira e tragam para reconstruir o templo, porque meu é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Quando começaram a reconstruir o templo, os anciãos, os idosos, que viram a magnitude do templo de Salomão, que se alegravam com a beleza do templo, a quilômetros de distância, dava para se ver o templo de Salomão, de tanto ouro que tinha em algumas partes do templo e resplandecia à distância. Agora, pastor Flávio Lira, está sendo construída uma casa de madeira, um templo de madeira simples, inferior ao templo primeiro. E os anciãos, os antigos, pastor Lucier, choravam, até com uma certa razão, se lembrando do templo e a sua magnitude, e agora vendo um templo ser construído de forma simples. Aí Ageu abre a boca e fala da parte de Deus e diz: a glória desta segunda casa vai ser maior do que a da primeira. As pessoas não entenderam, não acreditaram como é que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, se o templo de madeira que estava sendo construído não tinha o mesmo valor monetário do primeiro templo. Mas Ageu profetizou da parte de Deus que a glória da segunda casa seria maior. O templo de madeira foi construído. Ninguém viu glória no templo de madeira. Não tem nenhum registro bíblico de que glória que foi vista como no dia em que Salomão terminou a construção do templo. No dia da inauguração, capítulo 7 de 2 Crônica, diz que desceu uma glória tão grande, aquela fumaça, a Shekinah de Deus desceu no templo, que os sacerdotes não conseguiam entrar. Ele viu visivelmente a glória de Deus a olho nu, como se diz por aí. Os tempos se passaram e se esperava dos judeus que a glória de Deus entrasse naquele templo. E isso não aconteceu. Os tempos se passaram, o templo foi feito muitas melhorias. No tempo de Herodes, Herodes fez uma reforma para conquistar os judeus, deu uma ajeitada no templo, deu uma ampliada. E a profecia de Ageu, aonde é que fica? Se ele tinha dito que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E quando menos se estavam esperando, José e Maria levam aquela criança com 8 dias de nascido para ser apresentado no templo. E quando eles colocam aquela criança nas mãos de Simeão, que tinha recebido uma revelação de Deus, Simeão tinha recebido uma revelação, e na revelação Deus disse para ele: você não vai morrer antes de ver a minha salvação, antes de ver a glória do meu unigênito filho. Quando Simeão pega aquela criança de 8 dias nas suas mãos, para consagrar, para apresentar no templo, como era um costume dos judeus, Jesus precisava cumprir todos os rituais do judaísmo. Ele se alegrou. Ele disse: a minha alma viu a tua salvação. Ele disse: agora, Senhor, o Senhor pode me despedir em paz, pode me levar para a eternidade, porque os meus olhos viram a sua salvação. Jesus entrou só 4 vezes no templo de Jerusalém. A primeira vez que ele entrou foi levado para ser apresentado. A segunda vez que Jesus entrou no templo, ele tinha 12 anos de idade, em um dia em que os pais foram celebrar
em Jerusalém, se perderam de Jesus os pais e acharam ele entre os doutores ensinando a palavra do Deus eterno e discutindo a respeito da lei com os doutores. Foi a segunda vez que ele entrou. A terceira vez que Jesus entrou no templo em Jerusalém, já na entrada do templo ele pega um azorrague para bater nos cambistas que vendiam animais caríssimos na porta do templo e faziam do templo um covil de ladrões e de salteadores. Jesus os repreendeu, virou as bancas de dinheiro deles e disse: a casa do meu pai não é casa de covil, de ladrões e salteadores, mas é uma casa de oração. E a quarta vez que Jesus entrou no templo, foi a quarta e a última, depois ele vai para a crucificação. Ele entra no templo, na saída, está escrito em Mateus 24, quando os discípulos viram a magnitude do templo, mostraram para Jesus: olha, Jesus, não é igual o templo de Salomão, mas Herodes deu uma melhorada. Não é igual, não está igual o templo construído nos dias de Zorobabel e de Josué, porque Herodes deu uma caprichada. Jesus olhou para eles e disse: não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo que não seja derribada. E isso aconteceu 70 anos depois, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo e queimou a fogo. Mas não é bem disso que eu quero falar. A profecia dada por Ageu, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, estava de pé. Porque tem coisa que Deus fala num mês, vai cumprir daqui a 10 anos. Tem coisa que Deus fala no século passado e vai levantar a promessa, vai realizar talvez no século futuro. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus vela pela palavra. Jeremias capítulo 1 versículo 12, Deus disse: Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Ageu tinha profetizado e Ezequiel tinha visto a glória retornar para o templo. Agora eu pergunto para vocês: quem é maior? A glória que Moisés viu quando desceu no tabernáculo, a glória que Salomão viu, mas os demais que estavam com ele no templo, ou a glória que Ezequiel viu algumas vezes no rio Quebar, lá no vale? Quem é maior? Esta glória do Deus eterno e invisível, ou o Filho de Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré? A glória de Deus, pastor Flávio Lira, não tinha poder para libertar um pecador. Ela era a presença de Deus, ela era a Shekinah de Deus, ela trazia alegria, ela manifestava muitas bênçãos, mas em si, a glória que estava no templo nunca teve poder para salvar. Agora Jesus Cristo, que é maior do que a glória vista no Velho Testamento, entra 4 vezes no templo. Ei, esta glória falada por Ageu é a glória da segunda casa, que é bem maior do que a da primeira. Porque, irmãos, Jesus sempre foi mostrado por Deus que ele é maior do que todos os personagens do Velho Testamento. Uma certa vez estavam questionando a respeito da grandeza de Salomão. Jesus se levantou e disse: aqui está quem é maior do que o rei Salomão. Para os judeus, dizer que Salomão era inferior a uma outra pessoa era um insulto, mas Jesus tinha qualificação para dizer isso, porque Salomão nunca teve coragem nem direito de abrir a boca e dizer que era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia a Deus senão por ele. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ei, sabe o que é que a glória da segunda casa disse para nós uma certa vez? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A glória da segunda casa
segunda será maior do que a da primeira. Eu estou falando de um Cristo glorioso, de um Cristo bendito, que lhe dá a alegria da salvação. E eu quero convidar você nesta noite a abrir o seu coração e deixar esta glória da segunda casa ser maior do que a da primeira em você. Eu quero convidar você que não consegue mais sentir Deus em você. Sabe o que é que Jesus prometeu uma certa vez? Ele disse que ia para o Pai, mas não deixaria os seus apóstolos, os seus discípulos e a igreja posteriormente órfão. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não crê e não conhece, mas vocês crê e vocês conhecem. E Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu quero dizer para você que há oportunidade de Deus ainda para você na terra. Igual a menina cantou, ainda tem vida aí. Deus preparou este evento para lhe dar uma oportunidade de você voltar a ser quem você era, de você voltar a sentir o que você sentia. Porque, irmãos, vou repetir o que disse no início: uma coisa é você ver alguém sentindo, outra coisa é você sentir. Vá ficando de pé em nome de Jesus, com permissão aqui da liderança. Fique de pé, por favor. Aleluia. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa, chamado Jesus, foi maior do que a glória vista no Velho Testamento. E é esse Cristo que está trabalhando na igreja, esse Cristo que pagou o preço da nossa salvação com preço de sangue. Eu quero dizer para os internautas que você tem toda a oportunidade. Deus projetou tudo isso aqui para que a gente possamos dizer a você que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira em sua vida. Deus está lhe dando uma oportunidade de você voltar, porque olha, depois que partir daqui, a gente sabe a realidade qual é. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer só uma vez, depois disso segue o juízo. A oportunidade Deus está dando hoje. Abrace essa oportunidade que Deus está dando para você. Não fique sem essa oportunidade, não deixe a oportunidade passar de lado. E eu quero dizer para você que está aqui nesse evento, Deus te trouxe aqui para encher você desta glória da segunda casa, para encher você de Jesus, de alegrar sua vida, de renovar suas forças, porque tem muita gente precisando de você. Ei, tem gente que precisa que você se posicione para falar deste Cristo glorioso, desse Cristo que liberta, desse Cristo que transforma. Nós não podemos nos calarmos diante de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos desse Deus. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. No capítulo 11, versículo 23 de Ezequiel, eu vou encerrar com isso aqui. Ele viu, pastor Flávio Lira, a glória indo embora de Jerusalém no dia que o templo foi destruído. Mas no capítulo 43, ele viu a glória voltando. Se Deus olhar para a gente aqui nessa noite, Ele vai ver a presença dEle em nós. Você, em particular, é responsável de receber essa presença de Deus em você. Você é a única pessoa responsável de receber esta presença em você. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você que deseja viver esse relacionamento, não viver de fachada igual o pastor já falou aqui. Não viver uma vida dupla, da igreja é uma bênção, fora da igreja não dá testemunho de crente. Não faça isso. Ei, a Bíblia diz no capítulo 4 da epístola de João: se nós dizemos que estamos com Cristo, devemos andar como Cristo andou. Ei, Cristo andou fazendo bem, andou dando testemunho da verdade. Quando um crente dá testemunho da verdade, alguém é atraído para Deus. Os cristãos foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia, porque eles eram parecidos com Jesus.
Quando nós temos esta presença, nós passamos a ser parecido com Jesus nas nossas atitudes, na maneira de falar, na maneira de tratarmos as pessoas. Isso faz toda a diferença, e isso é glória de Deus em nós, porque as pessoas são atraídas pela sua maneira de viver. As pessoas são atraídas para Deus, para vir para perto desta glória, quando elas veem de fato e em verdade Deus em nós. Pastor Rinaldo, eu não estou dando testemunho de alguém que Deus está na vida. Começa a dar hoje. Foi falado aqui que ainda a vida aí, está sendo falado aqui que a glória voltou para o templo. Deus está dando a oportunidade. Deus está dando oportunidades. Deus está dando oportunidade. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Em seguida a cantora já vai cantar. Feche os seus olhos, aí onde você está. Aleluia. Oh, aleluia. A vida de Deus aí em você. Faça um olhar introspectivo. Como é que você está? Tem presença dele aí? Tem alegria? Tem paz? Como é que você está com ele? Se a trombeta tocasse agora, você subiria. Faça uma autoanálise, faça uma avaliação. É noite de Deus lhe encher, é noite de Deus lhe renovar, é noite de Deus tomar você pela mão direita e atravessar os desertos da vida. Vai recebendo essa presença aí onde você está. Vai dizendo para ele que você quer, que você precisa desta presença. Pastor Rinaldo, eu estou com a vida atrapalhada, então começa a consertar hoje. Deus está lhe dando a oportunidade. Você pode dizer que não consegue mais sentir Deus, mas Deus quer que você sinta ele. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, vá abrindo a porta do coração, que ele vai entrar, ele vai encher, ele vai renovar. Tem presença de Deus no recinto. A presença de Deus no recinto. Vai sentindo ela, vai abrindo o coração, porque esta presença está aqui para renovar você. Essa presença está aqui para restaurar você. Deus quer restaurar e renovar. Deus quer tomar você para uma grande obra. Deus quer usar você no meio dos teus. Ei, Deus quer fazer de você um missionário autêntico, um profeta para esta geração. Você é alguém que Deus está levantando. Não baixe a guarda. Os céus de Deus te esperam. Receba esta presença em você. Receba a força de Deus. Aonde você estiver nesse ginásio, aí na sua casa, Deus está liberando uma unção de renovação aqui nesta noite. Deus está liberando uma unção para renovar você aí na sua casa. Você internauta, sinta a presença desse Deus que está no culto, sinta a presença desse Deus que está nesse recinto. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Esta foi a palavra dita e foi a palavra cumprida. Labacala.